E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos para o capítulo 13 do Evangelho. Que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Esse capítulo é curioso porque ele já começa logo de cara dizendo assim: não ostentação, fazer o bem sem ostentação. E aí, depois que a Carolzinha lê, a gente faz o nosso comentário. Então, vamos fazer a nossa abertura e vamos passar para a leitura. Vamos acalmando o nosso coração, relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento a Jesus. E a Ele dizendo: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento na evolução do Espírito. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual, nós iniciamos os nossos trabalhos de estudo com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Então, vamos lá para o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho.
Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Ó, para que este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que sequem proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquela a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Bom, obrigado, Carol. Eu confesso que quando eu comecei a estudar o Evangelho, e faz muito tempo, eu entendi essas palavras como a maioria dos espíritas, dos espiritualistas ainda entende. Quando Jesus disse que não saiba a mão esquerda, o que não saiba a mão direita, o que dá a mão esquerda, ou vice-versa, eu não posso fazer ostentação daquilo que eu dou. Eu não posso fazer propaganda daquilo que eu ajudo, do bem que eu faço. E aí eu entendi, eu sempre acreditei nessa máxima do que o bem, a caridade, ela deve ser oculta. A caridade e o bem devem ser mostrados, senão nós não conheceríamos o bem e a caridade. Mas o autor deve ser oculto. E eu confesso para vocês que, considerando que o Evangelho foi escrito em 1864, que eu comecei a ver com bons olhos pessoas influentes, vamos lá, atores famosos, pessoas que têm influência sobre a sociedade, não esse monte de maluco que diz que é influencer aí, ou pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, mostrando, divulgando a caridade. Eu comecei a ver com bons olhos, porque isso estimula aqueles seguidores a, a fazer a caridade, a prosseguir na caridade. Então, eu entendi que esse tipo
divulgação é produtiva, faz bem. Não cabe nessa máxima de Jesus. Mas aí eu pensei, como nós todos somos espiritualistas, estudiosos, curiosos, e não nos convencemos com o que nos passam, a gente foi estudar, a gente foi buscar, porque caridade é um dos principais alicerces das lições de Jesus, e não é possível que Jesus tenha sido tão raso que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Cara, isso é muito pouco para um pensamento de Jesus, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Tá bom, não pode ostentar. Mas eu esperava um pouco mais de Jesus nessa passagem, nessa mensagem. De fato, gente. E aí eu tenho que confessar que eu tenho uma certa facilidade, porque eu tenho uma proximidade maior com eles, e eles me dão dicas, me orientam caminhos. E num trabalho, um dos mentores veio para mim e disse: o seu olho direito sabe quantas vezes pisca o seu olho esquerdo? Só isso. Eles não falam o número da Mega Sena para mim e nem trazem o amor de volta em 3 dias. Eles só dão esse tipo de orientação. E eu falei, isso só pode ser brincadeira. O que tem os meus olhos a ver com a caridade, com o bem. E eu fui dormir ignorando essa frase do mentor. No dia seguinte eu acordei e imediatamente voltou a ideia. Seu olho direito sabe quantas vezes pisca o seu olho esquerdo? E eu falei, meu Deus, tá, vamos pensar, vamos estudar, vamos focar. Meu olho direito não sabe quantas vezes pisca o meu olho esquerdo porque ele não tem cérebro. E aí, esse fim de parágrafo me deixava muito cabreiro, muito invocado. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer a ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Falou, pô, estava indo tão bem e acabou com uma incógnita total, porque era só acreditar que não era para fazer propaganda. Mas ele acaba com essa frase. E aí o mentor vem para mim e diz: o seu olho direito não sabe quantas vezes pisa o seu olho esquerdo. E aí eu comecei a raciocinar sobre ela, e meu olho direito não sabe quantas vezes pisa o meu olho esquerdo porque ele não tem cérebro. E quem tem cérebro nessa história? Eu. Então, meu olho direito só vai saber quantas vezes pisca o meu olho esquerdo se eu contar. E se eu souber. Se eu arquivar no meu cérebro. Se não. Mas respirar, piscar, falar e andar são automáticos. Eu não conto isso. Eu não me importo com isso. Isso vai acontecer. É natural. É automático. É inerente. Eu vou e faço. Eu não preciso me preocupar com isso. E aí é onde eu entendi a essência do que Jesus quis dizer. A minha mão direita só sabe o que faz a minha mão esquerda, ou vice-versa, porque eu sei, porque eu arquivo. Eu fiz a caridade. E esse fazer a caridade, fazer o bem, tem que ser tão automático como respirar, como piscar, como andar. Eu não posso nem perceber que eu fiz. Eu não posso nem ver
que eu fiz. E nem reter a informação, porque com essa informação eu posso me exaltar, me gabar, me elevar. Olha como eu sou magnânimo. Olha como eu sou caridoso. Então, a caridade que Jesus fala quando ele diz não saiba a mão esquerda o que faz a direita é não grave, faça automaticamente. Não registre, faça como se fosse corriqueiro, como se fosse do dia a dia. Faça porque é de você fazer. Aí eu entendi o que realmente significam as palavras. Que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Porque eu não registro. Não registro para não cair na armadilha de amanhã querer em troca ou me gabar de alguma coisa. Porque aquele que registra sofre. Ah, eu fui tão bom e agora eles me pagam com isso. Ah, eu fiz tanto, não recebo nada. Então eu não registro mais. Eu simplesmente faço automaticamente e toco minha vida considerando o bem como respirar, como andar, como falar, como piscar os olhos. E é isso que Jesus quis dizer. Alguém? Contrariem meu comentário? Concordem? Façam de vocês? Vamos ver, diga, Cleito. Eu não lembro se eu falei uma vez, uma reunião passada, a respeito do egoísmo. O egoísmo cabe muito bem nessa parábola aí. Cabe. Porque muita gente gosta de ajudar só para inflar seu ego. Se não ajuda, ele ajuda e quer mandar a mensagem para todo mundo que ajudou, põe nas redes sociais, começa para o pessoal, nossa, você é caridoso, você é para inflar o ego, né? Então, é igual um psicólogo falou, o ser humano, todo ser humano é egoísta, ele faz alguma coisa para suprir o seu ego. Tanto a caridade, por que você ajudou? Ah, porque eu me sinto bem. Então, você ajudou para você se sentir bem, não foi para ajudar o outro a estar bem, né? E por aí vai. Se a pessoa for pensar assim, filosoficamente a fundo, entra num loop infinito. Então, exatamente. E isso vai bem ao encontro do que eu falei no nosso último encontro, né? É, fazer o bem, ajudar o próximo, ser caridoso, não porque eu espero o retorno, mas porque aquilo faz bem para mim. Aquilo comunica com o meu Deus interno. Aquilo me faz vibrar na frequência do meu Deus interno. Então, é isso que ele quis dizer no final do capítulo. Você ser mais agradecido a quem você fez a caridade ou o bem do que ele a você. Porque eu me senti melhor do que ele. Eu me senti muito bem. E as pessoas que são egocêntricas e propagam, esperando, como ele é maravilhoso, já tem a paga aqui na Terra. A caridade dela, o trabalho dela já foi reconhecido. Porque ela queria que fosse. As pessoas. As pessoas já reconheceram. Então ela não tem que receber mais nada em troca da caridade. Ela já recebeu. Diga, Ana. Boa noite a todos Boa noite. e a todas. Ahm, então, mais uma leitura linda e muito bem feita aqui pela nossa Carol. E aquilo que me apetece dizer, lembrei-me aqui da frase de Jesus: façai o bem sem olhar a quem. E acho que aqui se aplica muito bem esta frase, porque, a meu ver, o que está na base, o que é aqui importante, é a intenção com que fazemos a caridade.
se é uma intenção pura e de coração cheio, ou se, como já foi aqui dito, há segundas intenções e nos queremos enaltecer e queremos brilhar de alguma maneira, e assim perde completamente hum, a intenção que deveria estar por detrás de fazermos bem, de, no fundo, espalharmos o amor que nós somos e que queremos ver no mundo. Acho que todos nós queremos ver muito amor no mundo e queremos vibrar em amor profundo por tudo e por todos. É a forma, de facto, de podermos ter aqui a nossa essência mais viva e, e mais, eh, com a consciência mais expandida, não é? De conseguirmos olhar tudo e todos, eh, pelos olhos do amor e estarmos, a vibrar nessa frequência, mais tempo do que, noutras em que o ego toma a dianteira e nos faz desviar um pouquinho do caminho. E por vezes estamos tão focados ou tão engajados em fazer o bem, em nos esforçarmos por sermos bons cristãos ou boas cristãs e, e pôr em prática o Evangelho, que podemos também aí cometer alguns excessos. Isto fez-me lembrar aqui uma anedota, uma piada portuguesa, eu não sei se no Brasil a conhecem ou não. É muito simples, é um menino na catequese que lhe é dito para praticar atos de bem. Porque na próxima sessão de catequese vão partilhar os atos de bem que praticaram. E ele andou a tentar e as coisas não estavam a correr bem. Entretanto, ao andar na rua, vê uma velhinha junto de uma passadeira. E quando o sinal para os peões, ou quando o trânsito para os peões passarem, ele pega na mão da velhinha e leva a velhinha quase de arrasto de um lado para o outro da rua. E quando lhe perguntaram, então, vamos pensar o Joãozinho, qual foi o ato de bem que você praticou? E ele disse, eu atravessei uma velhinha, ajudei uma velhinha a atravessar a rua. E, muito bem. Então, recebeu agradecimento, diz o Joãozinho, bem, ela não queria, mas eu obriguei-a. Um bocadinho perspe- nesta perspectiva de quase nos esforçarmos, não é? Quando a intenção não é pura, é quase como eh, criar situações e criarmos, enfim, momentos que depois não são verdadeiros, não são, enfim, de intenção pura, que tornam o ato desprovido da sua natureza. Hum, Então, pronto, basicamente é isto. Para mim, esta questão de dar com as duas mãos, sem saber o que é que uma faz, a outra faz, é nem sequer estarmos preocupados, lá está, com o que fazemos, como é que fazemos. Podemos dar 20 com uma mão e dar 10 com a outra. Não é por darmos 20 com uma e 10 com a outra que é melhor a primeira do que a segunda. Tudo depende da intenção com que o fazemos e da forma como o fazemos, hum, para bem do outro e não para nosso bem, não para nosso prazer, não para nós nos sentirmos bem connosco próprios, mas porque simplesmente vai do nosso coração e sai, acontece, é qualquer coisa que é espontâneo, é instintivo. E é impossível de não fazer. É qualquer coisa que nos impele de dentro para fora e simplesmente acontece porque está no nosso interior e nós não sabemos fazer diferente. Só sabemos fazer bem ou sabemos fazer mais bem do que menos bem. E, e é isto. E bem-aja outra vez por nos deixarem partilhar. É muito bom estas partilhas. Gratidão.
Muito bem, mais uma vez, extremamente pertinente o comentário, extremamente construtivo, contributivo. Mais alguém quer fazer o comentário? Faça De- tudo por amor, pelo amor e para o amor, né? Eu acho que a caridade, ninguém pode, não se deve fazer a caridade e sair gritando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Faça por amor, pelo amor e para o amor. E a gente se sente tão feliz, né? Tão feliz com a gente mesma. E é isso, o processo da gente é esse. E a gente está aqui para isso, para fazer a caridade sem olhar quem. Fazer pelo simples amor, por essa luz crística que nós temos dentro do nosso coração. É isso, Darcy. Perfeito também. Muito bem colocado. Mais alguém quer expressar o seu ponto de vista? Então, acho que a gente pode encerrar o Evangelho e aí a gente abre para dúvidas da espiritualidade em geral. Então, vamos acalmando nosso coração novamente, levando nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, foi em Teu nome que nos reunimos mais uma vez para aprimorar nossos estudos do Evangelho, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem na árdua tarefa de nos orientar, nos instruir, nos ensinar, nos direcionar, nos proteger. Aos espíritos de luz, nós agradecemos, pedimos que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do passe nessa transição mágica e divina de energia, onde cada ser dessa reunião, cada participante, visualiza à sua frente um ser de luz, sem formato, simplesmente uma bola de luz branca perolada, e que irradia na direção do topo da nossa cabeça uma luz branca perolada. E essa luz passa a tomar conta do nosso corpo, de cima para baixo, empurrando todas as energias que nós temos dentro do nosso corpo para os pés e dos pés para a cabeça, para a terra, perdão, da cabeça para os pés e dos pés para a terra. Essa energia é muito densa e vigorosa e envolve todos os órgãos internos do nosso corpo, restaurando, regulando, reativando. De tão forte, tão densa, essa energia passa a extrapolar o nosso corpo, passa a atingir todos os nossos corpos sutis, os nossos parentes, nossa casa, nosso carro, nosso local de trabalho, nossos pets, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que necessitam tanto dessa transfusão de energia no orbe terrestre. Entre encarnados e desencarnados, homens ou animais. E nessa transição de energia divina, nós te dizemos, Pai, obrigado pelo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água.
Tudo E é bom, isso, gente? pessoal. Isso. Vamos abrir agora o espaço para dúvidas sobre a espiritualidade. Quem quiser fazer qualquer pergunta, alguma coisa que aconteceu, alguma situação que passou aí durante a última semana, se quiser compartilhar, traz aí para a gente poder discutir o tema, tá bom? Ô, Fernando, a Sim, esquizofrenia, a esquizofrenia qual a influência dos obsessores em um processo esquizofrênico? na opinião dos médicos ou na minha? Na opinião sua, espiritualmente falando, e na opinião dos médicos, se você puder colocar, seria muito bom. A opinião dos médicos é de que a esquizofrenia é uma disfunção dos neurônios ou de alguma parte cerebral que se dá, só Deus sabe por quê. A opinião dos espíritos, Dr. José Lacerda e Dr. Paulo César Frutuoso, é de que a esquizofrenia, como 100% das causas de patologias ou transtornos mentais, exceto as orgânicas, são de origem espiritual. Eu entendo todas as patologias mentais, exceto as orgânicas, são de origem espiritual. Os médicos tentam denominar isso com síndrome de que, síndrome daquilo, mas que não existe um começo de tratamento, um meio, um fim, uma progressão. A pessoa não sai daquilo, nunca mais. E, Eu concordo, pode falar dessa. não, eu concordo com o doutor Paulo e doutor Lacerda, porque eu estou te perguntando isso. Eu assisto isso a semana inteira com a prima minha. Gente, olha, essa semana ela foi no médico. Ela está com quase 200 quilos. Ela foi no médico. Quando voltou, ela foi na cadeira de roda. Quando voltou, eu deixei a cadeira de roda na sala. Ela não podia ver a cadeira de roda. Ela me pedia, tira essa cadeira daí. Eu não quero essa cadeira aí. A sensação que eu tive, ela que era, ou ela de uma encarnação morreu aprisionada, né? Ou então a sensação que eu tenho que na encarnação atual, um monte de obsessores aprisionando ela, escravizando, para botar numa cadeira de roda de banho, ela não fica nem 5 minutos para tomar o banho. E grita, e chora sem motivo nenhum, e grita, e fala, xinga a mãe, já disse à mãe que a mãe pode morrer. Morra, eu quero que você morra, minha mãe. Olha, são 3 filhos especiais. Um com ela, cadeirante, e a outra com esquizofrenia, nesse nível. E assim, de super personalidades. Tem hora que ela tem consciência do que faz, e tem hora que não tem consciência de nada. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu acho que eu tive um derrame no olho por pegar tanto peso com minha tia e junto dela. E olha, foi muita coisa. E olha que eu faço o evangelho, eu passo banho, eu dou banho nela de folha, de tudo, faço tudo. A mãe é católica, lê o exorcismo dentro de casa direto, mas não é fácil. Foi por isso que eu te perguntei isso. Eu vou postar lá depois do grupo, compartilhar com vocês um caso que o Dr. Paulo César Frutuoso conta num trabalho que ele fala exatamente sobre isso, sobre esse problema, a esquizofrenia que ocorreu com um colega dele. Vocês vão ver que faz muito sentido. Aninha, vamos lá, diga. Então, aconteceu-me aqui uma situação que quero partilhar e queria aqui também alguma orientação. Um, há uma semana, mais ou menos atrás, tivemos uma visita de uma amiga e a partir dessa altura eu fiquei
a sentir um cheiro a tabaco muito intenso. Ahm, já arejámos, limpámos, enfim. E ontem, ahm, continuei, porque de vez em quando diminuía, depois intensificava. E ontem voltou a estar muito intenso e, ahm, enfim, tentar descobrir qual seria a origem. E apercebi-me que mais ninguém cheira, ou seja, eu pensava que era um odor que toda a gente aqui em casa sentia, mas só eu é que estou a sentir. E ontem, assim um bocadinho do nada, ahm, veio-me uma intuição, vou-lhe chamar assim, que seria a mãe da amiga que nos visitou, a mãe que já partiu. Eu não sei se é fumante ou não, ou se era fumante ou não, mas o facto é que depois desta intuição, o cheiro ficou muito mais ameno. Ainda cá está, ainda o sinto, ainda cá está não, eu ainda o sinto, mas com muito mais tranquilidade, ou pelo menos menos intensidade. E, e pronto, quero partilhar e saber aqui um pouquinho o que é que pode É, dizer sobre isto. desculpa, né? Eu não entendi o cheiro do que é. Tabaco, Tabaco, cigarro. Boa. isso, Então vamos lá. cigarro, isso. Eu não sei se você sabe, aqui no Brasil, a Umbanda tem a tradição dos seus guias beberem e fumarem. Isso, normalmente, quando a gente recebe uma entidade da Umbanda, ela tá com esse cheiro de bebida e de cigarro. E para quem é médium, esse cheiro pode perdurar por vários dias. Então, assim, o que a mãe dessa menina lhe veio para trazer algum tipo de mensagem? Ela veio só para te visitar? Como é que foi? Então, a intuição, aliás, quando cá esteve essa amiga, eu lembrei-me imediatamente da mãe dela. Não a conheço, mas sei que ela partiu e, e lembrei-me imediatamente. E a sensação que eu tenho é que a mãe a acompanha, seja para onde ela for. Agora, porque é que ficou este cheiro cá? Ou porque é que eu sinto, melhor dizendo, porque é que eu sinto o odor a tabaco aqui em casa, principalmente na assoalhada, no quarto onde ela esteve, onde a amiga esteve. Hum, esse é o mistério. Mas o que me pareceu ontem, quando veio aquela intuição que seria a mãe dela, era simplesmente hum, uma confirmação que ela está com a filha, que gosta muito dela e que provavelmente, e isto agora ainda tem que processar se direi ou não, porque aqui em Portugal há muito mais pudor em falar destes assuntos, mas falarei com ela ou não, precisamente que a mãe está com ela e gosta muito dela e quer que ela saiba que estará sempre com ela. Pronto, isto ainda estou aqui a processar se direi ou não, mas foi um bocadinho esta a intuição que veio de passar esta mensagem. Então, Anais, é um pouco mais complexo que isso. Que, na verdade, algumas pessoas vêm com a mediunidade um pouco mais desenvolvida, um pouco mais ostensiva. E quando a gente participa dos dois mundos, terceira e quarta dimensão, a gente não só sente cheiros, ouve vozes, mas sente as dores daqueles caras da quarta dimensão. Ah, mas Fernando, o espírito não sente dor. Sente se estiver apegado à terra. Se ele ainda tiver apegado às coisas materiais da terra, ele sente sim. Ele não sente a dor propriamente dita, mas ele lembra da dor e reproduz no perispírito. E a gente capta, porque é a frequência dele. Pode ser que alguma entidade da Umbanda queira te passar uma mensagem da mãe para ela.
Porque a mãe acompanhá-la não é uma boa coisa. A mãe tem que estar no lugar da mãe. Pode estar olhando, velando, orando, mas não na frequência dela. Porque na frequência dela só cabe ela, não cabe um outro ser. E se tiver outro ser, vai estar usurpando da energia e do ectoplasma dela, e prejudicando ela. Por mais que seja por amor, que não queira fazer o mal. Então, a mediunidade tem essas nuances. A gente tem percepções, a gente tem sensações de coisas que a maioria das pessoas não tem. Porque a gente não está exatamente num ponto específico. A gente transita, entendeu? Então, a nossa sensibilidade é maior. É provável que você tenha... É provável não. Certamente você vai ter que desenvolver essa sua mediunidade. Afinal de contas, você é nascida em Portugal e você se ligou a uma coisa de esoterismo holística que é muito pouco divulgada em Portugal. Então você tem uma antecedência já disso espiritual. É a jornada do seu espírito, independentemente de onde quer que você esteja. Concorda? Então, é isso que a gente precisa não como que fala, descobrir. Não, mas a gente precisa engedrar na nossa vida, a gente precisa encaixar para que a coisa flua sem que seja uma engrenagem deficitária. Então, tá legal. Então, eu sou médium, eu capto as mensagens da espiritualidade e transmito para os caras que estão encarnados. É isso, é isso. Só isso, só isso. E não entrar em pânico, começar a ver imagem, sombra, ouvir som, ouvir me chamar, eu não sei quem é. Entendeu? Eu simplesmente aceito esse trabalho como normal porque eu sou um espírito. E eu já fiz isso centenas de milhares de vezes. Não é a primeira vez. Então eu entrego para ele, falo, tio, se vira aí, porque o bicho aqui não está muito preparado para essas coisas, não. E o próprio espírito assume, e ele sabe fazer. Então, acho bem interessante esse evento que você contou. Provavelmente é um evento de comunicação, de uma mensagem, e talvez se você fechar os seus olhos, se concentrar, pegar um papel e um lápis e tentar escrever aquilo que vem para sua cabeça, simplesmente escreva sem duvidar daquilo que vem à sua cabeça e depois dá para ela ler, porque se você ler pode não fazer sentido absolutamente nenhum, mas se ela ler pode fazer todo sentido. E dá para ela ler. Experimenta, faz isso. Tá? Diga Du ou Luana, quem que tá? Quem que quer falar? Fala, Fernando. Vai ficar Luana. Vamos lá, Lu. Eu gostaria de saber que ultimamente eu acordo com uma voz me chamando, nitidamente o meu nome, Luana, mas eu não identifico a voz, e essa voz, ela é masculina. E, e veio um tempo assim com frequência. E aí eu fico muito curiosa sobre isso, o que que você tem a falar? Tem Eu tenho, mediunidade para trabalhar. eu tenho para falar exatamente o que eu acabei de falar para Ana. É. Quando eu começo a conviver entre dimensões, terceira e quarta dimensão, eu começo a perceber coisas da quarta dimensão e da terceira. Eu começo a ouvir o que falam, o que pensam as entidades da quarta dimensão, porque eles não falam através, eles não têm voz, eles não têm corda vocal, mas eles pensam e o pensamento se reflete na minha cabeça como palavra. Eu começo a sentir a dor daqueles mais apegados à Terra. Eu começo a expressar o pensamento, a vontade, a dor, a ânsia, a angústia deles. Ou
Não, eu começo a expressar as mensagens edificantes que vêm de lá para cá, para os outros. Começo a ser um portador do caminho, da orientação dos espíritos de luz. Então, assim, quando você está dormindo do lado do Edu e ele se vira, você não sente que ele se virou? Aham, A mediunidade é sim. igual. A mediunidade é igual. É óbvio que nenhum espírito vai te tocar, te acessar fisicamente. Eles não têm esse poder, eles não têm físico. Mas Aham. mentalmente eles conseguem te acessar. Sim, Energeticamente eles te acessam. logo que eu escuto, assim, eu não respondo. Eu acordo e eu fico com sensação de medo, mas eu fico naquela curiosidade de saber se tinha algo mais para falar, né? Ali, naquele chamar, né? Eu Meu escuto amor, nitidamente. meu amor, você já passou por situação de perigo na sua vida? Ah, vários. Vários. Quem te Sim. pôs nessa situação? Os encarnados ou os desencarnados? Ah, os encarnados. Então tenha medo deles, não dos desencarnados. Nossa. Certo? Quem É, rouba, quem mata, quem estupra, quem agride é o encarnado. não. Ah, mas ele está sob efeito do desencarnado. Tudo bem. Precisa do corpo do encarnado. Presta atenção. Quando você acordar, é lógico que de manhã tudo é mais devagar, né? Mas quando você acordar e essa pessoa te chamar, responda. Em que eu posso te ajudar? Como se um sobrinho que estivesse dormindo no seu quarto estivesse acordando aos seus pés dizendo: Ô Luana, você fala, filho, o que eu posso te ajudar? Entendeu? E vamos ver esse diálogo desenvolver, né? Aham. Mas sem medo, não precisa ter medo, não precisa, ai, eles vão me levar para o. Não vão. Ah, eles vão me machucar, não vão. Às vezes é só, como para Ana, uma mensagem, ou alguém que quer te chamar, o chamado para o trabalho mesmo, mas a gente precisa perguntar o que ele quer, Sim, certo? certo. Diga, Cleito, Eu de novo. diga Não, é, lá. é só uma curiosidade. Eu trabalhei numa empresa até 2020, 13 anos nessa mesma empresa. E lá, assim, o trem era carregado, você sentia lá o ambiente pesado, aquela coisa estranha. É, tem, tinha assombração, espírito que passava lá de madrugada, que a gente via nas câmeras, que eu vi muito, inclusive na sala que eu ficava. E agora, de 2020 para cá que eu saí de lá, eu sonho com essa empresa, assim, praticamente um mês sim, um mês não. E é aqueles sonhos mais estranhos, eu falei, mas não tem lógica, eu quero me desligar dessa empresa, eu não quero me lembrar desses 13 anos que foi só sofrimento, mas o trem me persegue. Você acha que tem alguma coisa espiritual ou é só frescura mesmo do sonho? Então, a gente precisa ver o seguinte: você deixou a empresa. Bom, vamos lá. Pelo que você falou de que haviam entidades, havia trabalho a ser feito lá. Você fisicamente deixou a empresa. O seu espírito deixou a empresa? Ou ele continua trabalhando para limpar o lugar? É boa pergunta, viu? Porque lá tem histórias lá que eu não posso contar aqui, porque senão. Mas assim, é, é muito feio. Tem uma cisterna aqui atrás da sala que eu ficava, que a gente não pode nem entrar em detalhes o que jogavam lá dentro para não dar BO. Mas assim, quem é médio entra lá na empresa já sente na hora.
Então aquilo está me incomodando, que eu já quero me desligar daquela empresa, que eu saí de lá, se eu trabalhei 13 anos, eu ajudei a pegar gente roubando a empresa, desvio e por aí vai, e no final das contas, um pastor inventou que eu estava fazendo roubo, que eu estava roubando, porque eu descobri o rolo dele, né? Então ele me mandou embora e inventou um rolo que eu estava roubando. Então de 13 anos eu saí como bandido, entendeu? E eu fico com aquilo na cabeça, querendo me desligar da É, empresa. mas aí assim, a gente pode se desligar fisicamente, espiritualmente, sua missão não tem como, tio. Uhum. Você pode, antes de dormir, pedir para quando dobrar, conversar com o seu mentor, para pelo menos mudar a função, que você não está se sentindo confortável, Uhum. e ver o que ele vai fazer. Porque o seu espírito se adaptou, não. Entendeu que havia necessidade de trabalhar lá e continua trabalhando lá. Entendeu? Você Então, continua limpando lá, viu, Cleiton? viu? É isso aí. É isso aí. Então, faz o reajuste lá. Fala, olha, não estou feliz, não estou bem e quero. Exatamente, o espírito faz isso para que outros espíritos não sintam aquilo que ele sente, de, Uhum. de, de desgosto, de dor, de decepção. Mas aí você faz a reprogramação lá com os caras. Vou bater um papo com ele, então. Isso, só pedindo, só falando. E, gente, não é oração, é falar como se estivesse falando com um amigo, com uma amiga. Os anjos, os espíritos, não aguentam mais oração pré-ordenada. Senhor Deus de misericórdia, sós que é todo bondade, santidade. Cara, Deus não é ególatra, não precisa ficar qualificando, quantificando, exaltando ele. Fala, Deus, todo respeito, dá para. Pronto, ele já entendeu. Ele já está conversando com você. Certo? Uma Certo? coisa muito importante também, pessoal, é a gente entender uma coisa. Todos nós somos espíritos. Todos nós somos antena. A nossa antena, ela vai estar sempre se conectando a alguma coisa, a alguém, através de frequência. Então, se a nossa vibração está baixa, o que que a gente vai atrair com essa antena? Frequências baixas, que estão na mesma sintonia. Se a nossa frequência está alta, o que que nós vamos atrair? Frequência alta, porque está na mesma sintonia. Porque senão essa conexão ela não acontece. Por que que é importante entender isso? Porque questões físicas, questões emocionais, questões mentais vão influenciar nessa frequência, ou subindo ou abaixando. Então, uma situação, por exemplo, nessa empresa, né, que mexeu na questão de valor do Cleiton, isso subiu a frequência dele? Claro que não. Deixou ele chateado, né? Porque foi uma situação em que ele ainda saiu com uma má moral. Então, baixa frequência. Onde que essa antena vai se ligar? Nas frequências baixas também, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a aula exatamente sobre reforma íntima. E a nossa reforma íntima é a gente ter a sensibilidade para poder perceber essas coisas, criar essa consciência de como tudo isso vai nos influenciar para a gente ter autonomia de perceber aquilo que a gente sente, se é nosso mesmo ou se não é. E isso é muito importante para a gente não ficar à mercê, a gente ter essa autonomia, essa liberdade de poder entender, de ter essa certeza. E assim a gente consegue ter ferramentas para poder lidar melhor com isso e sofrer menos com as consequências, que vai deixando a nossa vida às vezes pesada. Porque se a gente fica sem energia, já tem um peso só de tentar ter que manter energia para poder fazer as coisas da vida, né? Então, que fique muito claro isso. Nós somos anteninhas, alguns com mais sensibilidade, outros com menos sensibilidade.
que quem tem pouca, né, pouquinha sensibilidade ainda, mas existe, que isso pode se desenvolver de uma maneira leve e normal, porque isso é normal, gente, não tem irrealidade nisso. Essa, na verdade, eu acredito que é a verdade, né? Se todo mundo começasse a olhar para isso com outros olhos, seria muito diferente. Assim como o Wi-Fi que conecta a gente não consegue ver, ou vocês estão vendo as ondinhas do Wi-Fi passando por aí? Ninguém vê. Mas a energia que a gente emana também, ela também existe, é o que nos conecta, né? Então, é isso. Pessoal, nós estamos aqui com o horário, né? Temos a aula agora, a importância da reforma íntima na nossa jornada espiritual. Então, precisamos interromper essa reunião aqui para depois a gente entrar na aula, tá bom? Então, Fê, quer fazer o fechamento? Sim. Então, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo!